Olá, meu querido estudante, tudo bem? Nesse vídeo de hoje nós vamos resolver o problema de número 12 da nossa lista de exercícios. Bem, o problema número 12 diz o seguinte: resolva em R a equação 2x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 1 igual a zero, sabendo que ela admite uma raiz de multiplicidade 3, de multiplicidade 2. Bem, eu vou solucionar esse problema aqui de três maneiras diferentes, certo? Demonstrando assim a riqueza, da teoria de polinômios. Muito bem, a primeira delas, a solução número 1, vai utilizar justamente o que a gente chamou ali de relações de Girard, certo? Então eu estou com a equação 2x ao cubo mais 3x, só para enfatizar, eu vou colocar o termo de grau 1 que não está aparecendo, então eu completo com 0, 0x menos 1 igual a 0, certo? O termo que não aparece é porque ele tem coeficiente 0. Então, pelas relações de Girard, eu tenho o seguinte: relações de Girard. A gente tem o seguinte, três equações, certo? A primeira diz respeito à soma das raízes, certo? Então, a soma das raízes que eu vou chamar aqui de R1, R2 e R3. Então, diz que R1 mais R2 mais R3 é igual a... o termo aqui, no caso, como tem um grau 3, então seria o termo de grau 2, menos o termo de grau 2, dividido pelo termo de grau 3. Eu vou representar assim, como sendo menos B sobre A. Eu estou aqui assumindo, como é um polínômio de grau 3, eu estou assumindo a forma genérica aqui, que seria P de x igual a x ao cubo mais bx quadrado mais cx mais d. Certo? Estou chamando os coeficientes aqui de A, B, C e D. Poderia chamar também de A3, A2, A1 e A0, tá? É indiferente o nome que você vai dar. O fato é que a soma das raízes tem que ser menos B sobre A. O produto das raízes, 2A2. O produto das raízes 2A2. R1, R2, R1, R3... R2, R3, isso tem que ser C sobre A. E o produto das raízes 3A3, R1 vezes R2 vezes R3, isso tem que ser menos D sobre A. Certo? Então, isso aqui é o que diz as relações de Girard. Muito bem, eu vou me apropriar da hipótese de que eu tenho uma raiz de multiplicidade 2. O que é uma raiz de multiplicidade 2? Significa que existe, dentre essas três raízes aqui, existe uma raiz repetida. Ou seja, eu posso assumir, por exemplo, que R2 é igual a R1, certo? Então, eu vou assumir que R2 é igual a R1, ok? Muito bem, então, vamos assumir que R2 igual a R1. Então, quando a gente faz isso, esse sistema aqui, ele vai ficar um pouquinho mais simples. Então, agora eu vou colocar, no lugar de R2, eu vou escrever R1, e onde tem A, B, C e D, eu vou escrever aqui os dados numéricos do nosso problema, certo? Então, a gente vai ficar com o seguinte sistema. R1 mais R2, aqui vai ficar R1, então vai ficar duas vezes R1. Então, eu já vou isolar aqui o R3. A gente já fica com R3 igual a menos 2 vezes R1 menos 3 sobre A, então menos 3 meios, certo? Já isolei aqui o R3 na minha equação. Aqui vai ficar então R1 e R1. Então o PC vai ficar R1 ao quadrado mais 2 vezes R1 R3. Então aqui fica R1 ao quadrado mais 2 vezes R1 R3 igual a C sobre A. Perceba que o C é igual a 0, então isso aqui vai zerar. Muito bem.
E finalmente, como aqui o R2 é igual a R1, vai ficar com R1 ao quadrado vezes R3, R1 ao quadrado vezes R3, igual a menos D sobre A, ou seja, menos 1, ou seja, 1 meio. Bom, então a gente tem uma equação, um sistema de equações não linear, onde eu tenho 3 equações e 2 variáveis, certo? Então, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Como eu já isolei R3 aqui na minha primeira equação, eu vou substituir esse valor de R3 em uma das duas outras. Por que eu vou escolher a segunda equação? Porque se eu escolher a terceira, eu vou ficar aqui com a equação cúbica. Então, não terá me ajudado muito, né, se eu escolher essa terceira equação para substituir, porque eu vou estar trocando um problema que eu tenho uma equação cúbica por outro problema que eu tenho uma equação cúbica, né, uma equação de grau 3. Então, justamente para evitar isso, é que eu vou colocar aqui vou substituir justamente na minha segunda equação. Então, substituindo aqui na segunda equação, a gente vai ficar com R1 ao quadrado mais 2 vezes R1 vezes R3, onde R3 é esse valor, né? Então, eu vou ficar 2 vezes R1 vezes menos 2 R1 menos 3 meios, e isso tem que ser igual a zero. Muito bem, então vamos continuar trabalhando aqui. Eu vou distribuir agora, né, o 2R1, vou distribuir, então a gente fica com R1 ao quadrado menos 4R1 ao quadrado, né, 2 aqui vai simplificar com 2, então menos 3R1 igual a zero. Conclusão, menos 3R1 ao quadrado menos 3R1 igual a zero. Perceba que dá para dividir por menos 3. Então, eu fico com R1 ao quadrado mais R1 igual a zero. Colocando R1 em evidência, R1 vezes R1 mais 1 igual a zero. Isso significa que R1 igual a zero ou R1 mais 1 igual a zero, ou seja, R1 igual a menos 1. Certo? Qual das duas, então, é a minha raiz? Bom, perceba que eu devo satisfazer, por enquanto eu só usei duas equações, mas perceba que eu devo satisfazer ao mesmo tempo a terceira equação. Então, por exemplo, se R1 igual a zero, e eu substituo aqui, eu iria obter zero ao quadrado, que é 0 vezes R3 igual a 1 meio, ou seja, não verifica a terceira equação. Então, por conta disso, a gente vai desprezar a nossa terceira equação. Ou a gente vai desprezar o nosso R1 igual a zero. Certo? Por quê? Porque não verifica essa equação aqui, né? A nossa última equação, essa terceira equação. Não verifica a equação, né? Não verifica a equação R1 ao quadrado vezes R3 igual a 1 meio. Conclusão, a raiz tem que ser, então, né? A raiz tem que ser R igual a menos 1. Certo? Então, vamos escrever aqui, né? R1 igual a 0, né? Não verifica. Então, a nossa equação, a nossa solução é justamente R igual a menos 1. Muito bem. Sabendo que R é igual a menos 1, então a gente já chegou ao conhecimento, né? Já chegou ao conhecimento de uma raiz, é justamente a raiz de multiplicidade 2. Basta agora eu substituir, por exemplo, na primeira equação e eu determino o valor de R3, certo? Então, substituindo aqui agora, né? Substituindo no valor de R3, né? Porque R1 é igual a menos 1, certo? Então, a gente obtém o seguinte, R3 igual a menos 2 vezes menos 1 fica 2. Então, é 2 menos 3 meios, ou seja, simplesmente 1 meio, certo? Então, a conclusão é que R3 é igual a 1 meio. Certo? Então, qual é o nosso conjunto de soluções? Né?
Qual é o nosso conjunto de soluções? Então, nosso conjunto de soluções vai ser menos 1 e 1 meio. Onde eu coloquei aqui o menos 1 duas vezes, só mesmo para enfatizar, né? Só mesmo para enfatizar que o menos 1 é a raiz de multiplicidade 2 de que o problema falava, certo? Evidentemente que para a notação de conjunto, isso aqui é o mesmo que dizer menos 2 e 1 meio, certo? Aqui é só uma maneira de enfatizar que o menos 1 é raiz dupla. Perfeito? Muito bem. Então agora vamos abordar esse mesmo problema de uma segunda forma. Muito bem, então vamos agora para a nossa segunda solução. A segunda solução vai utilizar o dispositivo de Breuer-Buffin. Por quê? Eu sei que a raiz é de multiplicidade 2. Então eu vou chamar de R, né, essa minha raiz de multiplicidade 2. Seja R, né, a raiz de multiplicidade 2 multiplicidade 2, certo? Então, né, o que diz o dispositivo de Breuer-Buffin? Me diz que o polinômio é divisível por ela, não somente uma, mas duas vezes, certo? Então, eu posso colocar aqui os coeficientes do meu polinômio, né? Os coeficientes do meu polinômio que vão ser 2, 3, 0, menos 1, certo? Aqui eu coloco a raiz, né? Que eu estou chamando de R, a raiz que tem multiplicidade 2. E então a gente procede. Como é que funciona? A gente baixa o primeiro, né? 2 vezes R mais 3, 2R mais 3, 2R ao quadrado mais 3R mais 0, 2R ao quadrado mais 3R mais 3R. Finalmente o resto, né? 2R ao cubo mais 3R ao quadrado, né? Multiplicando por R, somando com menos 1, menos 1. Muito bem. Então, o que a gente sabe é que ao aplicar essa raiz, esse resto aqui tem que ser zero, certo? Repare que esse resto aqui é exatamente a equação que a gente tem, ou seja, quando eu substituo R, isso aqui tem que ser zero, certo? Mas não é essa a condição que eu vou impor agora, porque senão a gente volta para o problema original. A condição que eu vou impor é que ainda é possível dividir esse polinômio quociente por R, uma vez que essa raiz é uma raiz de multiplicidade 2. Então eu posso aplicar de novo o dispositivo de Breuer-Buffin, certo? 2R mais 3, 2R ao quadrado mais 3R, certo? Ok? Então, de novo, eu tenho aqui a raiz R. Muito bem. Então, de novo, eu baixo aqui o 2. 2 vezes R mais 2R mais 3 é 4R mais 3. 4R mais 3 vezes R, eu vou ficar com 4R ao quadrado mais 3R. Somando com 2R ao quadrado mais 3R, eu vou obter 6R ao quadrado mais 6R. Certo? Agora, o que a gente sabe? Como é uma raiz também, isso daqui deve ser igual a zero. Então, é essa condição aqui que eu vou forçar a ser igual a zero. Certo? Então, ambas têm que ser igual a zero. Mas essa daqui, por enquanto, não iria me concluir nada, porque eu iria voltar para o problema original. Mas essa daqui já me faz concluir alguma coisa. Certo? Então, essa daqui deve ser igual a zero. Quando eu faço isso, né, perceba que eu posso dividir por 6 a equação. Dividir por 6, certo? Eu vou até utilizar a outra cor aqui para destacar, né, do nosso dispositivo, né, para não confundir. Então, eu vou ficar com R ao quadrado mais R igual a zero. Ou seja, eu posso colocar R em evidência.
e eu fico com R mais 1 igual a zero. Conclusão, R igual a zero ou R igual a menos 1. Agora perceba que qual das outras que eu vou optar, né? Perceba que quando eu escolher uma, ela tem que satisfazer automaticamente essa também, né? Porque tanto esse resto deve ser zero, como esse resto também deve ser zero. Repare que se eu faço R igual a zero, né? Repare que se eu faço R igual a zero nessa equação aqui, vai dar diferente de zero, né? Então, esse valor aqui não verifica essa equação. Então, esse valor não serve. Esse valor, então, não serve. Certo? Então, o valor selecionado é R igual a menos 1. Certo? Então, o valor selecionado é R igual a menos 1. Certo? Esse valor aqui não satisfaz. Vou chamar aqui de asterisco a equação, tá? Não satisfaz asterisco. Não verifica asterisco. Muito bem. Então, eu encontrei, né, R igual a menos 1 como sendo a nossa raiz dupla. Qual que é a conclusão? Como eu já utilizei o dispositivo de Grove-Fini, então quando eu dividir esse polinômio aqui P de x por x menos menos 1 duas vezes, eu vou obter no quociente esse resultado. Então, qual foi a conclusão que a gente chegou? Portanto, P de x, tá? Que é esse nosso polinômio aqui, tá? Estou chamando ele aqui de P de x. P de x é 2x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 1. Ele é x menos menos 1, ou seja, x mais 1, ao quadrado, porque é uma raiz de multiplicidade 2, vezes, né, um polinômio de grau 1 que sobrou aqui do dispositivo de Grove-Fini. E a gente sabe que é justamente esse daqui, né? Esse quociente aqui, que eu chamo de Q de x, é justamente quem eu vou multiplicar lá. Como R é igual a menos 1, então Q de x, né, aplicando o valor de R igual a menos 1, vai ser 2x, né, mais 4 vezes menos 1 mais 3. Ou seja, 2x mais, né, vai ficar na verdade menos, né, menos 4 mais 3, ou seja, menos 1. Então, isso daqui é 2x menos 1. Então, para eu encontrar outra raiz do polinômio P, basta eu encontrar a raiz desse polinômio Q, certo? Evidentemente que isso aqui vai ser zero, né? Q de x igual a zero, se somente se 2x menos 1 igual a zero, se somente se x igual a 1 meio. E essa é a outra raiz. Certo? Então, quais são as nossas raízes, né? Solução igual. De novo, eu vou enfatizar que menos 1 é raiz dupla, né? Então, eu vou colocar menos 1 e 1 meio. Ok? Muito bem. Vamos, então, agora fazer a terceira solução. Então, vamos fazer agora, finalmente, nossa terceira solução, que vai utilizar o teorema das raízes racionais. Certo? Então, a gente tem aqui a nossa equação pelo teorema das raízes racionais, né? Se x igual a P sobre Q, né, é raiz da equação acima, então, né? Então, o que a gente tem que ter? A gente tem que ter que P divide menos 1
né? Porque tem que dividir o termo independente, e o Q tem que dividir o coeficiente líder. E Q divide 2. Ou seja, se P é um divisor inteiro, né? Porque o P é inteiro e o Q é natural. Se P é um divisor inteiro de menos 1, então, como menos 1 só tem como divisores menos 1 e 1, então P pertence ao conjunto menos 1, 1. Já o Q é um divisor natural de 2. Como 2 só tem como divisores 1 e ele mesmo, então as possibilidades que a gente tem, né, combinadas, isso implica que P sobre Q pertence ao conjunto onde eu tenho esses números aqui como numeradores e esses números aqui como denominadores. Então eu vou pegar todos os numeradores para cada denominador. Ou seja, vai ser menos 1 sobre 1, vai ser 1 sobre 1, menos 1 sobre 2 e 1 sobre 2. Essas vão ser as nossas 4 possibilidades. Ou seja, né, eu ainda posso reescrever assim, né? Esse conjunto é igual ao conjunto menos 1, 1, menos 1 meio e 1 meio. Ok? E tudo que a gente precisa fazer é testar esses 4 valores na equação para verificar quem de fato é solução e quem não é. Bom, até para a gente economizar tempo, né, o vídeo já está ficando um pouco extenso, até para a gente economizar tempo, você vai verificar que as raízes são menos 1 e 1 meio, certo? As raízes são menos 1 e 1 meio. E a maneira que a gente utiliza para checar é justamente substituir. Quando você substitui menos 1, vai zerar. Quando você substitui 1 meio, também vai zerar. Quando você substitui 1 ou menos meio, não zera. Então essas aqui não são raízes, as raízes são simplesmente menos 1 e meio. Como a gente tem no máximo 3 raízes, né, o teorema das raízes racionais abre a possibilidade de a gente ter uma terceira raiz, né? A gente tem uma terceira raiz. No entanto, a gente não vai encontrá-la por meio dessa inspeção aqui. Ele já nos deu 2. O grande problema é que o teorema das raízes racionais ele não acusa a multiplicidade das raízes, certo? Então eu sei que menos 1 é raiz, mas eu não sei a multiplicidade. Eu sei que 1 meio é raiz, mas eu não sei qual é a multiplicidade. Bom, mas como a gente sabe que no problema existe uma raiz de multiplicidade 2, então eu não preciso procurar uma terceira raiz que possivelmente seria irracional, né? Como a gente tem no máximo 3 raízes reais, a terceira raiz que apareceria, né, caso ela existisse, ela teria que ser uma raiz irracional. Mas como eu tenho obrigatoriamente, né, uma raiz aqui de multiplicidade 2, então eu tenho 2 possibilidades. Ou menos 1 é raiz dupla, ou 1 meio é raiz dupla. Isso não vai mudar absolutamente nada na hora de escrever o meu conjunto de soluções, que é o meu objetivo. Então, o meu conjunto de soluções é menos 1, 1 meio. Né? Ah, professor, mas nas outras soluções você concluiu que a raiz dupla era menos 1. Sim, de fato. Mas o problema não exige, né, que eu identifique a raiz de multiplicidade menos 2. Ele apenas exige que eu descubra o conjunto de soluções. Então, esse conjunto aqui é o conjunto de soluções. Simplesmente eu não sei qual das duas, né, por meio desse nosso estudo aqui, eu não sei qual das duas vai ser a raiz dupla. Eu poderia descobrir qual era a raiz dupla utilizando, por exemplo, o dispositivo de Breuer-Ruffini, né, para x igual a 1 meio, e aí eu iria obter um polinômio de grau 2, né, que teria delta igual a zero. Aí eu iria concluir, por exemplo, que o menos 1 era a raiz dupla. Mas ele não pede para eu identificar quem é a raiz dupla, ele pede apenas para resolver a equação. Então isso aqui já seria suficiente para você resolver o problema, tá ok? Então é isso, a gente encerra aqui então a solução do nosso problema número 12 e a gente se vê no nosso próximo vídeo.